Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao programa Diálogos Médicos. Esse é um programa da Associação Médico Espírita de São Paulo, que é transmitido pela Rádio Boa Nova e também em todos os nossos canais digitais. Você pode nos achar, então, na web, pelas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Você pode conhecer o nosso conteúdo também através do AmiPass, que é um streaming da AMI São Paulo, que você pode assinar e ter acesso a muito conteúdo importante e profundo. Então, vamos começando hoje mais esse programa com muita alegria. Meu nome é Emily e eu dou as boas-vindas ao Conrado. Bem-vindo, Conrado. Olá, Emily. Olá, queridos amigos. Vamos dar continuidade aqui a esse novo livro que, do programa passado, já nos deixou com muita vontade de dar sequência por tudo que nós vamos aprender aqui e a gente está muito feliz de estar junto novamente. Vamos dando olá para a Silvia. Oi, Silvia, bem-vinda. Microfone. Desculpa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo a gente, de madrugada, no trabalho, quando der um tempinho. Nos ouçam, né? Vai valer a pena. E muito feliz de estar aqui com os nossos amigos de novo. E olá, Carlos, bem-vindo. Silvia, é uma satisfação estar aqui com vocês. A Emily, gente, que nessa semana fez aniversário, não é? Está comemorando mais um aninho de vida. Vocês sabem, não é, que esse programa a gente grava, então hoje é dia 7 de junho de 2025. Provavelmente, no momento em que você está assistindo esse programa, o nosso evento maior desse ano, que é o Medinesp 2025, já aconteceu. Ah, meu Deus, eu não consegui ir, eu nem sabia que existia, não fui. Não tem problema, não tem problema. Se por acaso você não conseguiu estar lá no Medinesp, bom, você perdeu, né? Mas não adianta ficar só chorando o leite derramado. Chora um pouco, mas existe uma oportunidade de você rever a íntegra do Congresso. Gente, isso é ouro em pó. Entra no site da AMI Brasil e tem lá um link para o streaming da AMI Brasil, onde todas as palestras estarão à disposição dos assinantes. Então, ser assinante do canal de streaming da AMI Brasil está implícito, ok? Eu não vou nem convocar ninguém para assinar o canal da AMI Brasil, porque eu imagino que todo mundo já sabe que isso é ouro em pó e é obrigação. Então, só dando um toque, o Medinesp foi fantástico. Se você não teve oportunidade de estar lá, você ainda tem a oportunidade de assistir a íntegra de todas as palestras. Vai lá. Desculpa, Emily, é com você. Vamos lá. Então, estamos hoje iniciando oficialmente o nosso livro Entre a Terra e o Céu. E vamos começar com o primeiro capítulo, que se chama Em Torno da Prece. Nós vamos falar de prece, né? Então, vamos falar um pouquinho de prece. Eu vou começar lendo aqui um trechinho que eu achei muito legal. E logo depois que eu terminar a leitura, eu vou pedir para colocar o próximo áudio 2 da doutora, tá bom? Então, a prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então, vamos ouvir a doutora falando um pouquinho para a gente começar os nossos comentários. E aqui ele tem uma frase muito importante. Ele diz: desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Então, se existem preces para se ganhar a loteria, para se casar com determinada pessoa, para que um negócio prospere, enfim, são desejos banais, porque são desejos apenas e tão somente referentes a bens transitórios, a bens materiais. Então, aqui se resolve
na esfera própria, quer dizer, aqui na própria esfera terrestre. Procura se resolver aqui com espíritos que estejam ligados a esse tipo de desejo. Mas Clarencio ainda coloca: impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Aqui está nítido que cada oração tem uma recepção. Os desejos banais ficam aqui mesmo na Terra. Vocês viram que interessante essa questão dos desejos banais, né? Então, para a gente pensar, né? O que a gente está trazendo na prece, né? Quais são as nossas prioridades, quais são os nossos desejos mais profundos, né? Pensando de uma maneira espiritual. O que vocês acham? Acho que é um grande convite, Emily, para a gente repensar a maneira com que nós estamos orando, porque cada vez que a gente vai avançando alguns degraus na evolução do espírito, a nossa relação com a divindade, ela vai mudando. Ela vai se lapidando para que a gente possa ter sempre a possibilidade de estarmos mais conectados e entender mais as leis divinas, né? E, na realidade, a gente vai avançando e nos tornando menos imaturos de pedir coisas tão transitórias. E é tão transitórias e, às vezes, tão egoístas, né? Do ponto de vista de você pedir algo só para si, do ponto de vista de você não enxergar que aquilo que você está pedindo vai atrapalhar alguém. Eu me lembro muito claro de uma palestra que o Carlos deu essa semana passada, no começo de junho, lá no Grupo Espírita Caibachuta. Ele diz o seguinte, que é muito importante que a gente possa compreender, isso está numa questão do Livro dos Espíritos, que é buscar o bem não só para nós, mas fazer o bem para nós e fazer o bem para todos. E aí, quando você faz uma prece, imagina o seguinte: se você pede algo que você imagina da tua infantilidade, que é para o teu bem, mas prejudicando outros, tirando de outros, excluindo outros, deixando outros em situações, muitas vezes, de sofrimento, porque teve esta ou aquela perda e assim por diante, né? Então, é interessante a gente entender que, se nós queremos ser melhores, precisamos melhorar a qualidade dos nossos pedidos. E precisamos ter consciência de que nós não vamos pedir algo para que ninguém faça por nós, mas nós precisamos pedir algo para que tenhamos forças para fazermos por nós mesmos, nesta direção de amadurecimento e nessa direção de compreensão das leis divinas, que muitas vezes passam pelo sofrimento e é necessário que ele exista, mas a gente não compreende, né? Então é um convite para a gente realmente repensar os nossos pedidos de forma um pouco menos infantilizada e egoísta, né? Essa semana... Opa, perdão. Pode ir, Silvia, pode ir. Essa semana nós fizemos o atendimento fraterno e a moça que nós atendemos, ela vinha pedir explicações do porquê que a vida dela não dava certo. E o quanto ela rezava, o quanto ela pedia a Deus, porque ela tinha se mudado há 2 anos aqui para a cidade, para Curitiba, para tentar uma vida nova. E a vida não dava certo. E ela pedia e a vida não dava certo. E aqui no livro a gente tem essa frase, que a prece, qualquer que ela seja, é uma ação, provocando a reação que lhe corresponde. A gente às vezes pensa que a prece é uma coisa passiva,
e na verdade ela não é. Aqui a gente vê que ela é uma coisa ativa, ela é ação. E a gente pode rezar, né, os 3 tipos de prece que a gente tem para louvar, para agradecer e para pedir. Nesse caso da petição, a gente está vendo que se a gente pedir coisas materiais, a resposta serão coisas materiais. E ligadas talvez não a espíritos mais enobrecidos, e sim a espíritos mais inferiores. Só que a gente esquece daquele mandamento, né? Que é aceitar a vontade de Deus. E existe o momento de Deus. E existe a vontade de Deus. Existe o nosso merecimento. Existe a prova que a gente precisa passar. E quanto mais revolta, né? Parece que as coisas vão ficando mais complicadas, mais complicadas. E ao invés disso, a prece deveria ser um instrumento de perseverança, né? Um instrumento de pedido de lidar melhor com aquilo que a gente está passando, de aceitar aquilo que a gente está passando. Porque isso é um momento. Então, foi isso que conversamos com ela, e a nossa função ali, no atendimento, no passe, é justamente trazer esse entendimento maior das necessidades que essa pessoa tem, mediante as dificuldades pelas quais ela está passando, e a orientação é o Evangelho no Lar, que é a ligação que a gente tem com a espiritualidade, para que a gente possa estar fora dessa materialidade e estar mais ligada ao quê? Aos planos divinos, àquilo que realmente nós temos que executar dentro da nossa atual reencarnação. Fala aí, Carlão. Como a Silvia falou, a segunda lei de Newton diz o seguinte: a toda ação corresponde uma reação de mesma direção e sentido contrário, ou seja, bateu, levou. Quando a gente faz uma prece através do nosso pensamento, não é? A gente emite um pensamento de louvor, de agradecimento ou de solicitação de alguma coisa, e no livro que a gente recém acabou de estudar, o Libertação, tem um momento que o André Luiz é questionado a respeito do seguinte: o que é o pensamento? Isso está lá no capítulo 17. E o André Luiz faz uma resposta que eu achei brilhante, eu decorei isso. Ele diz assim: o pensamento é sem dúvida, eu estou lendo, tá? O pensamento é sem dúvida força criadora de nossa própria alma. E por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, do pensamento, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência, no bem ou no mal. Então, juntando essa coisa da ação e reação, e entendendo que a prece é um pensamento, e que o pensamento gera realidade, gente, tudo que você pedir vai ser recebido, esse pedido, por alguém. E, naturalmente, esse pedido vai ser atendido. Agora, olha só, quem vai atender o pedido que você emitiu? Depende. Se for um pedido bobo, tem um monte de espíritos galhofeiros em volta da gente que vão te atender de uma forma boba, com a melhor intenção dele, mas de fazer galhofa, de fazer confusão, né? Então, você vai ter a resposta do que você pediu. Se você pedir uma coisa mais elevada, provavelmente o espírito que vai atender esse pedido mais elevado é um espírito mais elevado. E aí as coisas tendem a funcionar melhor. Então, não é que a gente não possa pedir coisas materiais, a gente pode sim, só que a gente tem que ter muito entendimento, muita parcimônia, muita serenidade ao emitir um pensamento, ao fazer uma prece solicitando alguma coisa. Por quê? Porque pode ser que esse pedido seja atendido, né? E aí, será que a gente está apto, a gente está disposto a arcar com as consequências daquilo que a gente pediu? Fica um pensamento. Muito bem, vamos lá.
Vamos dar continuidade a esses pensamentos sobre a prece com o próximo áudio da doutora. Vamos lá. Nobres são as nossas petições para termos mais paciência, para sermos mais cordatos, para compreendermos melhor o nosso próximo, para termos mais caridade uns para com os outros, para que os nossos relacionamentos sejam melhores. Tudo isso a gente encontra respaldo em espíritos bondosos que fizeram isso na Terra. Então, ela está dizendo aqui o que é interessante a gente pedir, a gente refletir na prece, né? Para que a gente tenha ressonância com espíritos que estão na mesma sintonia, ou seja, querendo um crescimento, querendo uma melhora espiritual, né? Então, assim, a gente tem que pensar, será que o que eu vou pedir vai me trazer um engrandecimento espiritual? Né? Qual que é o meu propósito? Então, a gente tem que ter em vista qual é o nosso propósito de vida. Então, nesse relacionamento, qual é o meu propósito? Nesse trabalho, qual é o meu propósito? Como que eu vou me engrandecer espiritualmente? Porque, gente, o nosso propósito maior é sair daqui melhor do que a gente chegou, né? Crescer espiritualmente, agregar luz ao nosso perispírito. Então, como nessa situação eu vou sair mais iluminada? Eu acho que é um pouco por aí esses pedidos, né? O que vocês acham? A doutora Desculpa, Conrado. A doutora resumiu de uma forma brilhante, como sempre ela faz, não é? Quando você pede alguma coisa, alguém vai atender. Se você pede uma coisa de elevação, eu quero agradecer, eu quero pedir luz, eu quero pedir entendimento, eu quero pedir força para superar essa prova, eu quero pedir clareza de raciocínio para entender por que eu estou passando por isso. Quem vai atender esse tipo de petitório, como diz ela, é alguém que já teve essa experiência, que já passou por isso e, portanto, está num nível um pouco mais elevado, né? Então, a gente vai ser atendido na nossa rogativa por algum espírito que já tem um nível de elevação maior e, consequentemente, um nível de consciência melhor e um nível de entendimento melhor do que a gente necessita. Então, a gente vai estar acompanhado por espíritos do bem, né? Agora, se por outro lado a gente foca a nossa atenção na materialidade, e a Emily muito bem disse, a gente não está aqui por conta de acumular bens efêmeros, né? A gente, caixão não tem gaveta, não é? A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para engrandecer a nossa essência, não é? Então, se a gente pede bobagem, o espírito que eventualmente vai se encarregar de ouvir essa nossa prece e eventualmente de tentar atender, espírito um pouco menos evoluído. E será que a gente quer conviver com espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos? A gente quer atrair para o nosso convívio gente do bem ou gente do mais ou menos? Nós vimos, né, em livros anteriores do André Luiz, acho que foi inclusive em Libertação, que a gente tem, por exemplo, médiuns, né, que dizem que fazem trabalhos, vamos conseguir o amor para você e tudo mais, e que existe a interferência desses espíritos inferiores ajudando nesse processo, isso é real. Só que, ao mesmo tempo, pode existir uma cobrança ao contrário. Já que eu te ajudei, você também tem que me ajudar. E esses médiuns, eles ficam sob a influenciação desses espíritos inferiores, sofrendo obsessão. Então, é como o Carlos falou, a gente tem que ter muito cuidado com o que pede, como pede. E para quem pede, né? Aqui o livro traz para a gente a necessidade ininterrupta
que a gente vai em busca do que a gente realmente é como espírito imortal e aquilo que a gente veio fazer, que é nos melhorarmos espiritualmente. Como melhoramos espiritualmente? Adquirindo as virtudes. Então, ele fala aqui que quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades, ou seja, das virtudes que adquirimos como espírito, mais amplo é o poder de cooperar na execução do plano divino. Porque nós todos viemos aqui com esse plano. E esse é o nosso objetivo. E não viver exclusivamente na materialidade. Não é que a gente não tem que viver e ter nossas vontades, nossas necessidades, trabalhar por isso, né? Mas será que é para isso que a gente veio? De verdade? O que a gente vai levar disso que a gente está fazendo agora? Né? O que a gente vai levar dessas petições para o mundo espiritual? Então, acho que é um momento de grande reflexão que o livro traz para a gente. Eu acho tão inspirador a gente ter guardado a referência de que quando nós pedimos esse auxílio aos benfeitores, são espíritos que, como nós, já passaram pela experiência terrena e, de alguma forma, sublimaram essas dificuldades e podem nos ensinar. Esse é o ciclo das leis divinas, né? Aqueles que ascendem vão auxiliando os que estão no caminho de progresso e é um ciclo infinito. Tem uma frase de um pensador norte-americano, Peale, se eu não me engano, que eu sempre penso nela, ela é muito usada para questões motivacionais, né? Que é assim: mire nas estrelas. Se você errar, pelo menos você terá acertado a lua. Então a gente precisa buscar algo acima da gente e eleger para a gente quais são as referências que nós queremos buscar para a nossa vida. Se eu estou orando e eu estou pedindo socorro para o Dr. Bezerra de Menezes, quem foi esse homem? Vai estudar a vida dele, vai entender. Se eu peço o amparo, até mesmo pedindo para Jesus, Jesus vivenciou a Boa Nova, nos dando este exemplo. Então é muito importante essa ligação, de maneira que ela seja o pedido, mas também seja a vivência, a transformação. E a gente sempre buscar ter estes espíritos que estão aí nos auxiliando como nossa referência. Então é muito bonito a gente entender que é possível a gente vencer as dores, as limitações, porque eles assim o fizeram e vão nos ajudar também a vencermos, né? E acho que antes da gente terminar, não sei se a Emily iria falar ou não, que existe uma diferença entre a prece e a invocação. A prece sempre vai estar ligada ao bem, aos espíritos superiores, às intenções nobres, enquanto que as petições inferiores que estão ligadas à materialidade e a espíritos menos favorecidos, ele denomina aqui como invocação. É bem interessante também a gente ver essa diferença. Muito bem, muito legal, muito interessante, e aí a gente vai continuar no próximo programa, no próximo capítulo. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço essa oportunidade. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço, gente. Muito aprendizado com vocês. Um grande abraço. Obrigada, Conrado. Obrigado, Emily. Uma semana de muita paz, muita luz. Aproveitemos a semana para fazer as nossas preces, saindo daqui inspirados naquilo que a gente realmente deve buscar e orar todos os dias. Muito obrigado. E obrigada, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquem todos em paz e até a próxima semana. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Até a próxima.